ter sucesso. As pessoas que assumem falha tendem a ter falha. Quando qualquer falha ou sucesso é picturized, tende fortemente para atualizar em termos equivalentes para a imagem mental retratado. Para garantir a acontecer algo de valor, primeiro orar sobre isso e testá-lo de acordo com a vontade de Deus. Em seguida, imprimir uma foto dele em sua mente como acontecendo, segurando a imagem firmemente na consciência. Continuar a entregar a imagem à vontade que Deus seja, colocar o assunto em mãos de Deus e seguir a orientação de Deus. Trabalhar duro e inteligente, assim fazendo a sua parte para alcançar o sucesso no assunto. Praticar acreditar e continuar a manter o Picturization firmemente em seus pensamentos. Faça isso e você ficará surpreso com as maneiras estranhas em que o Picturization vem a acontecer. Desta forma, a imagem atualiza. O que você tem priorized e picturized atualiza de acordo com o padrão de seu desejo de realização básica quando condicionado, invocando o poder de Deus sobre ele. E se eu pessoalmente ter praticado este método de oração de 3 pontos e encontrar grande poder nele, tem sido sugerido a outros que da mesma forma informou que lançou poder criativo em sua experiência. Por exemplo, uma mulher descobriu que seu marido estava à deriva dela. Deles tinha sido um casamento feliz, mas a mulher tinha tornar-se preocupada em assuntos sociais e que o marido tinha ficado ocupado em seu trabalho. Antes eles sabiam disso, a companhia perto, velho tempo foi perdido. Um dia ela descobriu seu interesse por outra mulher. Ela perdeu a cabeça e ficou histérica. Ela consultou o ministro, que habilmente virou a conversa para si mesma. Ela admitiu ser uma dona de casa descuidado e que ela também havia se tornado autocentrado, de língua afiada e irritante. Ela então confessou que nunca tinha se sentido igual a seu marido. Ela tinha um profundo sentimento de inferioridade em relação a ele, sentindo-se incapaz de manter a igualdade com ele social e intelectualmente. Então ela retirou-se para uma atitude antagônica que se manifestou em petulância e crítica. O ministro viu que a mulher tinha mais talento, habilidade e charme do que era revelador. Ele sugeriu que ela criar uma imagem ou foto de si mesma como capaz e atraente. Ele caprichosamente lhe disse que Deus dirige um salão de beleza, e que as técnicas de fé poderia colocar beleza no rosto e charme de uma pessoa e facilidade em sua maneira. Ele deu-lhe instruções em como orar e como espiritualmente para picturize. Ele também aconselhou a manter uma imagem mental da restauração da companhia dos velhos tempos, para visualizar a bondade em seu marido e imaginar uma harmonia restaurada entre os dois. Ela era segurar esta imagem com fé. Desta maneira ele preparara para uma vitória pessoal mais interessante. Sobre este tempo seu marido informou-lhe que ele queria o divórcio. Ela mesma havia conquistado a ponto de ser capaz de receber este pedido com calma. Ela simplesmente respondeu que ela estava disposta se ele queria, mas sugeriu um adiamento da decisão por 90 dias na terra que o divórcio é tão final. Se no final de 90 dias você ainda sente que você quer um divórcio, vou cooperar com você. Ela disse isso com calma. Ele lhe deu um olhar de estranheza, pois ele esperava uma explosão. Noite após noite ele saiu, e noite após noite ela se sentou em casa. Mas ela imaginou-o como sentado em sua cadeira de idade. Ele não estava na cadeira, mas ela pintou uma imagem dele lá confortavelmente leitura como nos velhos tempos. Ela visualizou-lo vagando ao redor da casa, pintura e consertar as coisas como tinha feito anteriormente. Ela até imaginei secar os pratos como ele fez quando eles se casaram. Ela visualizou os dois jogando golfe juntos e tendo caminhadas como já fizeram. Ela manteve essa imagem com fé inabalável, e uma noite lá,
Ele realmente estava sentado em sua cadeira de idade. Ela olhou 2 vezes para ter certeza de que era realidade, em vez do Picturization. Mas talvez um Picturization é uma realidade, pois, de qualquer modo, o homem real estava lá. Ocasionalmente, ele teria ido, mas mais e mais noites ele se sentou em sua cadeira. Então ele começou a ler para ela como nos velhos tempos. Então, um ensolarado sábado à tarde, ele perguntou: "O que você diria para um jogo de golfe?" Os dias foram passando agradavelmente, até que percebeu que o 90º dia tinha chegado, de modo que à noite ela disse calmamente: "Bill, este é o 90º dia." "O que você quer dizer?" ele perguntou, intrigado. 90º dia. "Por que você não se lembra? Nós concordamos em esperar 90 dias para resolver esse assunto divórcio e este é o dia." Ele olhou para ela por um momento, então escondido por trás de seu papel virou uma página, dizendo: "Não seja bobo. Eu não poderia viver sem você. Onde você já teve a ideia que eu estava indo para deixá-lo?" A fórmula revelou-se um mecanismo poderoso. Ela priorized, ela picturized, e o resultado procurado foi atualizado. Poder da oração resolvido seu problema e sua também. Eu conheci muitas pessoas que aplicaram com sucesso esta técnica não só para assuntos pessoais, mas para assuntos de negócios também. Quando sincera e inteligente trazido situações, os resultados têm sido tão excelentes que esta deve ser considerada como um método extremamente eficiente de oração. As pessoas que tomam este método sério e realmente usá-lo obter resultados surpreendentes. Em um banquete convenção industrial eu estava sentado à mesa do alto-falante ao lado de um homem que, embora um pouco sobre o lado áspero, era muito simpático. Ele pode ter sentido um pouco apertado por sua proximidade com um pregador, o que obviamente não era sua companhia habitual. Durante o jantar ele usou uma série de palavras teológicas, mas eles não foram colocados juntos de uma forma teológica. Após cada explosão ele pediu desculpas, mas eu aconselhei a ele que eu tinha ouvido todas aquelas palavras antes. Ele me disse que tinha sido um atendente igreja como um menino, mas tinha ficado longe dele. Ele me deu aquele velha história que ouvi toda a minha vida e que mesmo agora as pessoas vão ficar fora como algo inteiramente novo. Vis, quando eu era menino, meu pai me fez ir à escola dominical e igreja e amontoados religião à minha garganta. Então, quando cheguei longe de casa eu não aguentava mais e raramente a igreja desde. Este homem, em seguida, observou que talvez ele deve começar a ir à igreja uma vez que ele estava ficando velho. Eu comentei que ele seria a sorte de encontrar um assento. Isso surpreendeu porque ele não acha que ninguém ia à igreja mais. Eu disse a ele que mais pessoas vão à igreja cada semana do que frequente qualquer outra instituição no país. Este vez rolou. Ele era chefe de uma empresa de médio porte e ele caiu para me dizer quanto dinheiro sua empresa tomou no ano passado. Eu lhe disse que sabia muito poucas igrejas cujos take ultrapassado isso. Isso realmente o atingiu no plexo solar, e notei seu respeito pela montagem aos trancos, barrancos igreja. Eu disse a ele sobre os milhares de livros religiosos que são vendidos, mais do que qualquer outro tipo de livro. Talvez você companheiros na igreja estão na bola para isso, Elis Langille comentou. Neste momento um outro homem veio até nossa mesa e entusiasticamente me disse que algo maravilhoso tinha acontecido com ele. Ele disse que tinha sido muito deprimido, para que as coisas não estavam indo bem com ele. Ele decidiu fugir para uma semana ou assim e nessas férias lido um dos meus livros em que as técnicas fé práticas são delineadas.
Ele disse que isso trouxe a primeira satisfação e paz que sentirá. Ele encorajou as suas próprias possibilidades. Ele começou a acreditar que a resposta para o seu problema era religião prática. Então ele disse: eu comecei a praticar os princípios espirituais apresentados em seu livro. Comecei a acreditar e afirmar que, com a ajuda de Deus, os objetivos que eu estava se esforçando para realizar poderia ser alcançado. Um sentimento veio sobre mim que tudo ia dar tudo certo. E desde então nada poderia me perturbar, eu absolutamente sabia que ia ser ok. Então eu comecei a dormir melhor e se sentir melhor, eu me senti como se eu tivesse tomado um tônico. Meu novo entendimento e prática da técnicas espirituais foram um ponto de viragem. Quando ele nos deixou, meu companheiro de mesa, que tinha escutado em Neste Considerando, disse: eu nunca ouvi nada parecido antes. Aquele sujeito fala sobre religião como felizes e viáveis. Ele nunca foi apresentado a mim dessa forma. Ele também dá a impressão de que a religião é quase uma ciência, que você pode usá-lo para melhorar a sua saúde e fazer melhor no seu trabalho. Eu nunca pensei em religião a este propósito. E acrescentou: mas você sabe o que me impressionou? Era o olhar no rosto do cara. Agora, o fato curioso é que quando meu companheiro de mesa fez essa declaração, uma aparência do mesmo olhar estava em seu próprio rosto. Pela primeira vez, ele estava ficando a ideia de que a fé religiosa não é algo piamente abafado, mas é um procedimento científico para uma vida de sucesso. Ele estava observando em primeira mão o trabalho prático do poder da oração na experiência pessoal. Pessoalmente, eu acredito que a oração é um envio de vibrações de uma pessoa para outra e com Deus. Todo o universo está em vibração. Existem vibrações nas moléculas de uma mesa. O ar é preenchido com vibrações. A reação entre os seres humanos também está em vibração. Quando você envia uma oração para outra pessoa, você empregar a força inerente ao universo espiritual. Você transportar de si mesmo para outra pessoa um sentimento de amor, auxílio, apoio, a simpatia, compreensão, e poderoso neste processo você desperta vibrações no universo através do qual Deus traz para passar os bons objetivos. Oração. Experimentar com este princípio e você vai saber seus resultados surpreendentes. Por exemplo, eu tenho um hábito que muitas vezes eu uso de rezar para as pessoas como eu passá-los. Lembro-me de estar em um trem que viaja através de Virgínia Ocidental, quando tive um pensamento curioso. Eu vi um homem de pé sobre uma plataforma da estação. Em seguida, o trem seguiu em frente e ele passou de vista. Ocorreu-me que eu estava vendo pela primeira e última vez. Sua vida é a minha. Tocou levemente para apenas uma fração de um instante. Ele seguiu o seu caminho e eu fui a minha. Fiquei imaginando como sua vida iria acabar. Então eu orei para que o homem, o envio de uma oração afirmativa de que sua vida seria cheia de bênçãos. Então eu comecei a orar por outras pessoas que eu vi quando o trem passou. Orei por um homem arar no campo e pediu ao Senhor para ajudá-lo e dar-lhe uma boa colheita. Eu vi uma mãe pendurar roupas, e que a linha de roupas recém-lavadas me disse que ela tinha uma grande família. Um vislumbre de seu rosto e a maneira pela qual ela lidou com as roupas dos filhos me disse que ela era uma mulher feliz. Eu orei por ela, que ela teria uma vida feliz, que seu marido seria sempre fiel a ela e que ela seria fiel a ele. Rezei para que eles poderiam ser uma família religiosa e que as crianças iriam crescer jovens fortes e honrados. Em uma estação, vi um homem encostado meio adormecido contra uma parede, e eu rezava para que ele iria acordar e sair alívio e valor a alguma coisa. Em seguida parou em um posto, e havia uma criança amável, uma calça perna maior que a outra, a camisa aberta no pescoço,
usando um grande demais suéter, cabelos desgrenhados, rosto sujo. Ele estava chupando um pirulito e trabalhando duro para isso. Eu orei por ele, e quando o trem começou a se mover, ele olhou para mim e me deu o sorriso mais maravilhoso. Eu sabia que a minha oração ele tinha pego, e eu acenei para ele, e ele acenou de volta para mim. Eu nunca verei aquele menino de novo com toda a probabilidade, mas nossas vidas tocou. Tinha sido um dia nublado até esse ponto, mas de repente o sol saiu e eu acho que havia uma luz no coração do menino, pois foi revelado no rosto. Eu sei que meu coração sentiu feliz. Tenho certeza de que era porque o poder de Deus estava se movendo em um circuito através de mim, para o menino e volta para Deus, e estávamos todos sob o feitiço do poder da oração. Uma das funções importantes da oração é como um estímulo para ideias criativas. Dentro da mente são todos os recursos necessários para uma vida de sucesso. Ideias estão presentes na consciência que, quando liberado e dado escopo juntamente com a aplicação adequada, pode levar para o